Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, para os nossos estudos do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Mundo Espírita, capítulo 4, da pluralidade das existências, a temática é aparências físicas e morais. E a questão é a questão 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Então veja bem, Kardec pergunta aos espíritos se os gêmeos, eles encarnam por simpatia, por que então muitas das vezes se nota uma certa aversão? E os espíritos respondem: não é regra que sejam simpáticos, os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então aqui ele deixa claro, os espíritos, que não é regra que só os simpáticos podem encarnar como gêmeos, mas também espíritos que têm comprometimento de relacionamento, ou muitas das vezes dívida com o passado, e que às vezes querem lutar juntos justamente por isso, ao invés do amor, o ódio que os impede de progredir. E quem sabe juntos eles vão conseguir transformar esse amor adoecido em um amor verdadeiro. Então, para a gente poder entender melhor, tem várias questões no Livro dos Espíritos que vai trazer essa relação sobre os gêmeos. Ou outras obras também que vieram complementar, esclarecendo melhor. Porque em uma única questão, em poucos segundos aqui, a gente não vai ter condições de entender tudo. Mas, pelo menos, de forma geral, de forma global, para a gente ter uma noção o que o Livro dos Espíritos traz para que a gente possa entender melhor. Quando ele se refere aos gêmeos, dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins, quer dizer, são espíritos que se relacionam bem, que já reencarnaram várias vezes, e por essa afinidade, por esse amor, querem estar juntos novamente para vencer os obstáculos, ou entre si, ou com outros espíritos, e que juntos um vai poder fortalecer o outro. Outra também que pode ser a opção dos gêmeos estarem juntos é o fato de ter sido inimigos do passado. Então essa raiva, esse ódio que motivou essa inimizade, essa falta de amor entre os espíritos, eles vêm juntos para poder superar esses desafios, esse problema que eles tiveram no passado, para que possam, na convivência, conseguir, pelo menos, alcançar um tipo de sentimento mais elevado. Mas tem também outras situações que nós podemos ver, como no caso de gêmeos que nascem para ajudar o outro, Um para ajudar o outro na dificuldade, que às vezes um consegue se livrar dos seus problemas, dos seus defeitos, e o outro, por amizade, quer vir também ajudar o outro a conseguir galgar também qualidades melhores. Então, com essa oportunidade, e às vezes a delimitação, mesmo dentro dessa amizade, pode ser ódio, não entre eles, mas entre outros espíritos, e que ele possa vir reencarnar e ajudar. Outro caso também que nós vemos de gêmeos, só que uns gêmeos que são, que reencarnam em uma mesma estrutura,
porque tiveram dificuldade, mesmo encarnando como gêmeos, né? Cada um carregando o seu próprio corpo, teve dificuldade. Ou às vezes são inimigos, grandes inimigos, que mesmo através da oportunidade de serem gêmeos, de estarem juntos no mesmo processo, não conseguirem, às vezes há necessidade deles estarem juntos em um mesmo corpo, quer dizer, pregados, né? Que é o caso dos siameses. Então, ter a oportunidade de sentir o que o outro sente. Tanto é que nós já vimos na atualidade que alguns siameses não puderam ser separados, né? Porque às vezes dividem órgãos que são vitais e não tem condições de serem separados. Aí a gente vê essa questão que é a espiritualidade, porque na escolha, quando nós reencarnamos, nós temos todo um plano reencarnatório. Então, esse plano reencarnatório, ele foi feito de acordo, né? O espírito estava presente, pôde perceber as dificuldades, quais eram as oportunidades que eles tinham para poder lutar no mesmo campo de luta, para que pudessem conseguir superar esses desafios. Então, um ao lado do outro, né? Um sentindo os acontecimentos, as percepções, os sentimentos, vendo que o outro passa, talvez tenha mais facilidade, né? Porque se em encarnações passadas só pôde realizar o mal e não obteve nenhum tipo de progresso, de melhora, agora, junto do outro, quando realiza o mal, ele também vai sentir o próprio mal. Se realiza o bem, o amor, o perdão, ele também vai ter essa facilidade de sentir. Então, é muito importante que eles venham juntos e muitas das vezes não há nem a condição física para que eles possam se ser separados, né? Vão ter que conviver com isso, para que tenha a oportunidade de desenvolver alguns sentimentos, algumas virtudes necessárias para o progresso deles. Quando nós nascemos em uma família, nós já sabemos que nós não nascemos numa família simplesmente por nascer. Quando nós nascemos naquela família, porque aquela família ela vai suprir ou pelo menos supõe que aquela família vai proporcionar as condições necessárias para que aquele espírito realmente possa se desenvolver. Então, muitas das vezes a gente fala assim, eu não escolhi essa família, né? Eu não escolhi esse pai. Não, escolheu sim. No plano reencarnatório, você sabia que você reencarnaria nessa família porque ela teria todas as condições, né? Todas as situações e para que você possa desenvolver aquilo que ainda falta, né? Para o seu progresso, que até agora ainda não foi conseguido. Então, necessita dessa família, porque é na família que a gente tem os maiores ensinamentos. A nossa primeira escola é a família. Então, é nela que nós vamos adquirir as virtudes, os conhecimentos, né? E principalmente é na família em que nós vamos nos apoiar para desenvolver o caráter, a mentalidade. Então, é necessário que tudo que acontece, né, todos os fatos, os acontecimentos, o próprio ambiente, que tipo de ambiente? Se é um ambiente em que há diálogo, há violência, há geralmente como que se trata uns aos outros, tudo isso vai proporcionar ou não condições para que desenvolva aquilo que aquele espírito necessita, né? Ou aqueles espíritos necessitam, porque no caso são gêmeos, né? Então, e o próprio espírito aproveitar a oportunidade que está sendo dada. A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas,
competindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna. Ninguém engana a lei divina, né? Segundo Miramês. Então, o que a gente pode entender com essa frase de Miramês? Primeiro, que nós recebemos, né, um instrumento, né, que é a carne, que é o corpo, para que a gente possa desenvolver aquilo que nos falta para o nosso progresso, não só físico, mas principalmente o nosso progresso moral. Mas não é só também o ambiente, não é só a família, depende também do esforço do espírito. Ele tem que se esforçar, ele tem que querer, ele tem que melhorar, ele tem que se ajudar. Porque não adianta o outro querer fazer, porque se o outro não está disposto a realizar, é impossível a gente fazer para o outro, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então a família vai fazer a parte dela. Mas os que estão reencarnando, eles também têm que fazer a sua parte. E não adianta fingir que está fazendo, não adianta fingir, esconder aquilo que não deveria aparecer, que não deveria acontecer, né? Porque Deus, ele registra tudo. Ele sabe tudo que nós fazemos, pensamos ou deixamos de fazer também. E também fica registrado na nossa própria consciência. Quando desencarnarmos, nós vamos ter consciência do que nos foi dado, das oportunidades e do que nós desperdiçamos ou aproveitamos. Então, tudo vai ficar registrado, tanto para Deus quanto na nossa consciência. Os gêmeos que entenderam, procuraram melhorar, corrigindo o que tinha de reparar, voltam à pátria verdadeira, livre do fardo que antes pesava em seus ombros. Ou seja, os gêmeos, quando eles reencarnam, eles se esforçam, eles melhoram, eles conseguem corrigir os seus erros. Melhorar, reparar, adquirir melhores condições para voltar à pátria espiritual. Então, quando eles voltam, eles têm facilidade para retornar. Por quê? Porque não tem culpa, não tem erros, né? Aquilo que ele se propôs a fazer foi feito, foi realizado. Mas, em compensação, aqueles ou aquele, porque pode ser que dos gêmeos um consiga e o outro não, um se desenvolve e o outro não, né? O que não vai acontecer então com esses que não souberam aproveitar a oportunidade para poder quitar os seus débitos, reparar os seus erros, né, de outras existências. Então, se eles não repararam, não conseguiram melhorar, conquistar, eles vão ter dificuldade quando voltar para o plano espiritual, porque ao invés de pagar, fizeram novas dívidas. E assim, por que a gente fala que pode ser que um consiga e o outro não? Eu acho que quem assistiu aquela novela Mulheres de Areia, né, a Ruth e a Raquel, uma era boa e a outra era mal, era má, né? Então, assim, não é porque são gêmeos que vão ter o mesmo temperamento, que vão ter as mesmas conquistas, que são bons, que vão ter caráter. Cada um tem a sua individualidade. Então, pode ser que um progrida e o outro não. É por isso que, às vezes, eles vêm como gêmeos justamente para isso, porque em encarnações passadas, um conseguiu e o outro não, às vezes, um vem com esse propósito de ajudar o outro. A natureza, né, do espírito a todos convida no silêncio, mas com firmeza através dos pais, sendo que eles encontram também no jogo das provas e podem muito ajudar, aliviando seus julgos na esteira do tempo. Nós vimos lá atrás, quando foi mencionado que a família, que o ambiente, tudo isso é importante porque se a natureza desses espíritos, né, desses gênios, pode ser que um tenha mais facilidade de ouvir, de ser uma pessoa boa, de querer melhorar, de ser cooperador, e o outro não.
Pode ser que o outro seja revoltado, brigão, não escuta, ou os dois podem ser assim. Então, cabe aos pais já começar a observar a natureza de cada um, porque apesar de serem gêmeos, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua forma de ver a vida, cada um tem a forma de encarar cada situação. E os pais, eles precisam ser o quê? Firmes, determinados. Porque se já é um espírito rebelde, se já é um espírito que vem para recuperar esses débitos, e se eles não recebem limites, eles vão continuar perdidos e cada vez mais se endividando e perdendo as oportunidades que tinha para poder evoluir, progredir, melhorar. E os pais também, eles também estão nesse processo. Se eles estão recebendo gêmeos, ou porque querem dedicar amor, pediram, sugeriram, né, que fossem seus filhos para que pudessem ajudá-los, ou muitas das vezes o contrário, são as pessoas que prejudicaram esses espíritos que estão reencarnando. É a oportunidade que eles têm de reparar também. Então, os pais também fazem parte desse processo. Então, a versão dos gêmeos traduz inimizade anterior, com pendores afins, nos assinala amizade do passado, embora com dívida em outras áreas. Por isso que é importante, desde de bebezinho, a observação. Como que cada um reage diante daquela situação, a atenção, porque muitas das vezes eles não expõem desde o início o caráter que trazem. Até 7 anos é importante que os pais percebam. Às vezes, vê uma criança judiando de um animal e acha aquilo engraçadinho, bonitinho, e às vezes já é a maldade instalada em seu coração, que os pais ignoram e deixam passar. Ou muitas das vezes percebe que o filho é amoroso, trata bem todo mundo, adora cooperar, ajudar na organização da casa. Então, tudo isso tem que estar muito atento, tem que estar perceptivo a esse tipo de acontecimento com a criança. Então, os pais têm muita responsabilidade, né, no trato com os filhos. Desde o processo da gestação, já é essencial que comecem a despertar o interesse pela tarefa, né, que lhes foi confiado, não só um, mas 2 filhos. Olha só a responsabilidade que esses pais vão ter com esses espíritos, né? Porque observar se estão caminhando, trilhando certinho, ou se precisa de muitas interferências, se os 2 caminham, né, a passos largos, ou se um caminha na frente do outro. Então, precisa ter a compreensão do processo, né, da necessidade da intervenção, porque muitas das vezes há que interferir, porque quando não se interfere, quando não se envolve, há perda, né? Às vezes aquele espírito acaba perdendo toda uma encarnação, porque não teve orientação, não foi podado, não foi limitado, não foi desenvolvido a educação, porque não é só a educação instrutiva aqui da Terra, mas principalmente a orientação do Evangelho, para que a criança possa, desde pequenininho, saber o que é certo e o que é errado, conhecer as leis divinas, porque aí ele sabe que na própria consciência já vai dizer se aquilo que ele está realizando, se aquilo que ele está pensando é correto ou não. Então é necessário acender essa luz do amor no coração de cada um desses espíritos. O esforço dos pais conta muito. Mas é importante também a gente observar que existem também pessoas, parentes, que ajudam também na criação desses filhos. Às vezes,
esses espíritos têm mais facilidade com o tio, com o padrinho, ou às vezes com os avós, tem mais facilidade para ouvir, para entender, para respeitar aqueles conhecimentos, né? As normas. Então, é importante também a convivência com outras pessoas que possam ajudar na dedicação desses filhos e deles próprios. Então, além do carinho, do cuidado, do amor, do zelo dos pais e dos parentes, o próprio espírito, né? O próprio reencarnantes, os próprios reencarnantes também necessitam estar com vontade de querer se esforçar e de melhorar. E o resto é com Deus, porque Ele proporciona todo o caminho. Ele nos dá as oportunidades o tempo todo. Agora cabe a nós observá-las. Então, os guias espirituais, eles são grandes colaboradores nesse processo. Eles estão sempre nos intuindo, né? Intui os pais na educação dos filhos, intui as pessoas que envolvem. Muitas das vezes, às vezes, um amigo, uma pessoa chega e traz uma solução para aquele problema. Às vezes os pais não estão conseguindo fazer com que aquelas crianças sigam o caminho correto, estão sempre fazendo coisas erradas. E às vezes surge uma pessoa, vem, conversa, traz exemplos, ajuda na criação. Isso também pode ser intuições que vêm desses espíritos, desses anjos protetores, que estão sempre nos ajudando na criação dos filhos, para facilitar um pouco, né, esses débitos, esses créditos, que muitas das vezes precisa ser resgatado, né, essa dívida, e conseguir mais também, né, porque não é só pagar, mas ao mesmo tempo que pagar, conquistar também novos créditos. Então, os irmãos gêmeos, pelo que nós vimos nessa questão especificamente, são irmãos de muitas vidas, já reencarnaram várias vezes com o propósito, ou porque são grandes amigos, amores, né, de outras vidas, ou porque são inimigos e que necessitam, quer dizer, tem uma ligação muito forte, seja por amor, ou seja por ódio, porque o ódio, na verdade, é um amor que adoeceu, e que juntos podem resgatar, melhorar, né? Se está doente, pode sarar esse amor. Então, são espíritos que podem vir juntos para aprenderem a vencer o orgulho, a vaidade, e não só de outros espíritos, mas pode ser entre eles mesmos. Bom, espero que tenha trazido algumas orientações importantes, né? Sempre é válido voltar lá à leitura e buscar novas leituras para completar, mas pelo menos algumas orientações nós podemos pegar nessas páginas, né, do Livro do Espírito. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui estudando e rogo a Jesus que continue nos ajudando hoje e sempre. Obrigada.